Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Rodrigo Saito e o assunto de hoje é como configurar o SQL Server 2022 no Docker Desktop. Vamos lá? Bom, o que é o Docker Desktop? A intenção do vídeo não é explicar o Docker em si, tá ok? Se for interessante, a gente pode depois fazer um vídeo destinado para essa parte especificamente. O Docker Desktop é um ambiente gráfico e funciona bem em Windows. Então, para o que a gente vai fazer hoje, ele é necessário e é requisito, tá ok? É fácil de instalar e utilizar. O Docker é bem tranquilo. Instalação padrão Windows, Next, Next, Finish, tá ok? Você pode encontrar facilmente a imagem dele na internet, colocando no Google, vai ser tranquilo de se encontrar. No caso do SQL Server, para quem vai utilizar as funcionalidades do banco de dados em si, serve bem para fazer testes, desenvolvimentos locais, laboratórios e estudos. O SQL Server, por padrão, ele tem várias outras ferramentas e não somente o banco de dados. Nesse caso do Docker em si, do SQL Server, no caso o container, a imagem, a gente fica um pouco mais limitado, tá ok? Mas a grande maioria das vezes a gente só utiliza o banco de dados. Então, para essa parte, a gente tem bastante recurso tranquilamente de a gente conseguir fazer vários testes, laboratórios, tá bom? Agora, se você procura realmente fazer a instalação full do SQL Server, quer testar mais a parte de aplicação, quer testar a parte do agent, dos agendamentos, aí realmente é necessário você fazer a instalação no Windows. A imagem oficial do SQL Server 2022 tem como Linux a base do seu sistema operacional. Ou seja, quando a gente fazer o download da imagem do SQL Server 22, no caso para o Docker, ele vai vir com o Linux lá já instalado para você, tá ok? Para você poder estar fazendo as manipulações depois. Então, caso necessário, também é legal você conhecer um pouquinho de Linux para poder estar fazendo algumas manipulações. Por padrão, que a gente vai ver aqui agora no vídeo, você não vai precisar conhecer basicamente quase nada de Linux. Você vai ter aí algumas linhas de comando, mas em si aqui a gente vai passar para todos os passos necessários para que a instalação seja feita, tá ok? É fácil de fazer a conexão com SSMS e com Azure Data Studio para sua instalação local. Então, se você já tem essas duas ferramentas de conexão com o banco de dados SQL Server, praticamente você não vai ter nenhuma incompatibilidade ou configurações aí de redes mais avançadas para você fazer essa parte da comunicação entre o Docker Desktop. Bom pessoal, vamos para a nossa instalação, mão na massa. Bom, vamos lá então pessoal, nós estamos com o nosso Docker Desktop aberto, ele já é pré-requisito para a gente poder estar fazendo a configuração do SQL 2022 no Docker Desktop, tá ok? Também vai ter aqui na descrição do canal o nosso endereço do blog, onde vai constar basicamente a mesma instalação do SQL 2022, porém em forma textual, com os prints de tela, com o passo a passo certinho, com os parâmetros, tá ok? Tem gente que gosta de estar acompanhando via blog, talvez seja mais fácil, tá bom? Aqui a gente só tem a imagem do Oracle Database, que a gente inclusive já fez uma instalação, que vai estar aqui também descrito no nosso vídeo, tá ok? Mas o nosso foco agora é justamente a gente fazer a configuração do SQL Server 2022. Bom, para isso a Microsoft ela disponibiliza um endereço oficial dela, tá ok? Então, ó, vou trazer para cá, que seria o que? Esse endereço aqui, ó, mcr.microsoft.com, tá ok? E a partir daqui, quando a gente cai, a gente tem
várias opções, tá? De imagens. A gente vai filtrar logicamente aqui para ficar mais fácil, né? A gente vai colocar aqui em Databases. E aí dentro de Databases ele vai trazer duas opções, o RHEL, que é o Red Hat, e o Ubuntu, tá? Ó, geralmente a gente faz a parte das instalações no Ubuntu mesmo, né? Para a gente ter aí um Linux um pouco mais fácil de a gente poder estar trabalhando, tá ok? Então a gente vai clicar aqui ó, em cima de Databases. E aqui ó, o que a gente tem? As imagens que a Microsoft liberou para a gente. Essa 2022 Latest aqui, ó, ela tá bem recente, né? Hoje é dia 17. Ela é do dia 16/1, tá? Então de ontem ali, ó, tá fresquinha, né? Vamos lá então. E se a gente clicar aqui em cima, ó, ele mostra justamente o que? O comando que você deve dar para estar podendo fazer o que? O pull. Ou seja, você vai pegar a imagem lá do site da Microsoft e trazer agora para o seu computador, tá ok? Então eu já vou fazer o que? O copy aqui, ó, tá bom? E agora aqui, ó, voltando para o Docker Desktop, eu vou puxar um pouco aqui, ó, para a câmera não atrapalhar vocês, tá ok? Existe essa parte aqui, ó, Terminal. E aqui no Terminal ele abre o que? Um PowerShell, tá ok? Vou fazer o que? Dar um botão direito, paste aqui, ó, Ctrl V. É aquele comando que a gente acabou de copiar lá do site da Microsoft. E aí eu vou dar um Enter aqui, ó. Bom, a imagem em si, ela é um pouquinho grande, tá ok? Então, enquanto a imagem ela está sendo baixada, né? A gente, obviamente, para economizar um pouco de tempo, vai ter um corte ou uma aceleração de vídeo nessa parte, tá ok? Vamos aguardar um pouco então até com que o download aí seja feito. Ok? Imagem baixada, tá ok, ó. E aqui a gente tem o que, ó, 1.6 GB, tá bom? A gente vai selecionar essa imagem aqui, ó, para a gente dar o play aqui, o run, e ele vai vir para a parte de container aqui, ó, tá ok? Por enquanto só tem o do Oracle também, mas a gente vai precisar fazer algumas configurações. Então eu seleciono a minha imagem que eu acabei de baixar e vou dar o run. No run ele vai aparecer o que? Uma tela para a gente poder estar colocando alguns parâmetros, certo? De configuração dessa imagem. A gente vai dar aqui, ó, o abrir, né? E aí aqui a gente vai começar a colocar os valores de alguns parâmetros, tá? O primeiro deles seria o que? Esse container name. Se você não der o nome do container, o próprio Docker vai dar um nome para você. Então é preferível que você faça, porque às vezes não é um nome tão agradável assim. Eu costumo colocar de SQL, que seria o banco de dados SQL mesmo, 1. Tá ok? Essa é a porta que vai fazer a comunicação do seu host com a sua máquina, entre aspas, virtual, com a sua imagem, né, com o seu container. O conceito entre container e máquina virtual eles são diferentes, mas o Docker ele não deixa de fazer uma virtualização também, tá ok? Eu vou manter a porta do SQL padrão, que é 1433, do serviço do SQL mesmo, tá ok? A gente pode colocar ali outras variáveis, tá ok? Ó, então a gente tem nessa parte daqui do Environment Variables. Existe, né, uma variável para a gente aceitar as condições, né, de licenciamento do SQL Server, e aí eu tenho que aceitar. Existe outra variável que a gente faz com que o root
do SQL Server, que no caso é o SA, o System Administrator, ele tem aí uma senha válida, que é essa ms sql_sa_password, tá? E aqui a gente define o nosso password. Eu vou definir esse cara aqui, ó, que é um cara aí que era bem padrão dos cursos Microsoft, tá? Existe uma outra variável que se chama ms_pid, e aqui a gente vai colocar o que, ó, do tipo developer, tá? A licença developer basicamente é a mesma que a Enterprise, porém para a parte de desenvolvimento, tá ok? Depois que a gente fez todas essas configurações aqui, mais uma vez, ó, dando uma geral aqui para vocês, tá ok? Nós vamos agora executar aqui, ó, run. Agora a nossa imagem está sendo carregada em memória e ela vai se transformar em um container, tá ok? Essa parte ela não costuma demorar tanto, tá ok? Beleza, então clicando aqui no container, ó, ele já vai falar, né, ó, tá no ar, tá em running, tá ok? Ele já me dá um ID aqui, ele já fala qual é a minha imagem, qual é a porta, né, no caso aqui, ó, que a gente está fazendo essa conversão da sua máquina host para a máquina container aqui agora, né, e a quantidade de CPU utilizada, a porcentagem aqui. Okay? Então, teoricamente, a gente já ergueu a nossa máquina virtual, né? Aliás, o nosso container SQL. Então, vou fechar aqui e vou abrir o nosso SSMS, tá, okay? Que é tradicional aí de conexão com o SQL Server, né? Bom, fazendo a abertura do SSMS, o seu container ele vai funcionar como se estivesse realmente compartilhando algo do Windows, né? E nesse caso aqui é infraestrutura. Eu vou colocar aqui, ó, como localhost mesmo, tá? O server name. SQL Server Authentication, vou deixar como SA. Password é aquele password que a gente colocou realmente, a senha do SA, tá? Eu vou deixar como remember aqui, ó. Então eu vou dar o conectar, lembrando que a conexão dele, ó, é um Tux, né, ó. Então quer dizer, o SO desse cara é Linux mesmo, tá bom? E a gente abrindo aqui, ó, o databases, nós podemos enxergar os databases desse sistema, tá ok, pessoal? Então isso daqui já é o suficiente para a gente poder estar fazendo agora todos os testes necessários para fazer o que? Aprender o SQL Server, no caso. Lembrando que eu tenho limitações ainda, né? Eu tenho muita parte do que? Do motor, do engine, do SQL Server, né? Então, se eu quero fazer esse estudo, perfeito, eu consigo fazer muita coisa já com essa infraestrutura. Não, eu preciso de outros recursos do SQL Server. Aí realmente você vai ter que instalar ele em Windows, no seu localhost aí, para você conseguir fazer essas outras simulações, outros testes aí. Tudo bem, pessoal? É isso aí, tá ok? Esperamos que você tenha gostado, né? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clique no vídeo curtindo ele, se inscreva no canal e até mais!